Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção. O diabo, ele tenta colocar na mente das pessoas, e na mente de muitos ele já conseguiu. Colocar o quê? Dizendo que o Senhor Jesus não é real, que ele não existe. Mas olha só, para você, o Senhor Jesus é real? Ele existe? Para mim, ele é real. Por quê? Porque eu acredito no que está escrito na Bíblia. Você já pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Já prepare a sua Bíblia. Porque para mim ele é real, porque ele existe, porque eu acredito no que está escrito. E para se confirmar o que está escrito, eu acredito por quê? Porque, em primeiro lugar, o Senhor Jesus me fez enxergar o que eu não enxergava, ouvir o que eu não ouvia, sentir o que eu não sentia. Eu não tinha entendimento, conhecimento da palavra. Para mim, o Senhor Jesus, ele até existia, mas não passava de um menino. Mas eu não tinha realmente essa consciência. Mas com a leitura da Bíblia e com o Senhor Jesus, o que ele fez na minha vida, o que ele fez na minha mente, no meu coração, me fazendo entender, compreender, me livrando de pensamentos e sentimentos negativos, não quer dizer que hoje eu não tenha. Existe sim, mas hoje eu tenho o entendimento, a consciência que no nome do Senhor Jesus, todo pensamento, todo sentimento negativo vai embora. Porque a palavra nos dá esse entendimento. Ansiedade vem sentimentos e pensamentos negativos, mas como está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresente a Deus os seus pedidos através da oração, de súplica e com ação de graças. E a paz de Deus que excede, a paz de Deus que é superior, guardará os vossos sentimentos, pensamentos, guardará a sua mente e o seu coração. E isso é real, porque quando oramos, quando falamos com o Senhor, ele nos socorre. E como também disse Pedro, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando falamos para o Senhor Jesus o que estamos sentindo, se a pessoa está com medo, se ela está sobrecarregada, se ela está triste, se ela está pensando em desistir, se para ela a vida já não faz mais sentido, quando ela fala para o Senhor, logo vem o renovo. Já vivi isso, vivo isso. E muitas pessoas que tenham a oportunidade de atender, de conversar com essas pessoas, de orar por elas, elas também desfrutam dessa paz, dessa alegria. Porque disse o Senhor Jesus, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então isso é real. Quando conheci, quando entendi que só há um Deus e um caminho para chegar a Deus, que é o Senhor Jesus, então logo me veio um alívio, me veio a paz. E vejo isso na vida de pessoas. Isso é totalmente real. Mas o diabo trabalha, agindo na mente de muitas pessoas, até da igreja, de pessoas até que já provaram do poder do Senhor Jesus, mas o diabo, ele tem poder para roubar da mente delas, do coração delas, aquilo que o Senhor Jesus fez. Como o Senhor Jesus falou na parábola do semeador. O agricultor que saiu com as sementes, algumas sementes caíram na beira do caminho e vieram os pássaros, os corvos e comeram aquela semente. E depois, em particular, os discípulos perguntaram, Senhor, o que significa isso? Porque o Senhor Jesus estava falando por parábolas.
E o Senhor Jesus explicou que o semeador é o agricultor. É aquele que prega a palavra. A palavra foi semeada. E as pessoas que ouviram essa palavra, os corvos vieram, os pássaros, os demônios vieram, o diabo veio e roubou a palavra que elas ouviram. Por isso que não deu fruto. E por aí vai, leia a parábola do semeador. Muito importante. E estou falando para você entender o poder do diabo para tirar das pessoas o que elas ouvem, para deixar elas vazias, para que elas não acreditem, para que elas não prossigam. Mas tem a semente que cai em terra boa e essa vai produzir, essa vai dar frutos. A semente que foi lançada em uma terra boa é a semente, é a palavra que alguém ouviu, creu, confiou, acreditou que o Senhor Jesus é real e vive para Ele. Aí sim, é uma semente que vai dar frutos e vai produzir muitos frutos, porque essa pessoa, ela vai testemunhar, ela vai testificar que o Senhor Jesus é real, que Ele fez e Ele faz milagres. Como também eu lembro lá em João 20, está escrito que o Senhor Jesus fez tantos milagres que nem todos estão na Bíblia, mas os que estão escritos é para que as pessoas creiam e tenham vida no nome dEle. Para que as pessoas creiam que Ele é real, que Ele fez milagres e que Ele continua fazendo milagres. Então o diabo trabalha, o diabo luta de dia e de noite, através de pessoas que estudam, que pesquisam, arqueólogos e muitos outros, e falam de um Jesus que confunde a mente das pessoas, mas o único que é o verdadeiro é o Senhor Jesus, porque Jesus pode ser qualquer um, mas o Senhor Jesus só existe um, e esse é verdadeiro. Esse é o Filho de Deus. Esse veio em carne e osso, se fez homem e suportou toda a perseguição, toda a humilhação e levou sobre ele todos os nossos pecados. Se você acredita no que está escrito na Bíblia, os profetas falaram sobre ele no Velho Testamento há muitos e muitos anos antes dele. Como, por exemplo, o profeta Isaías, lá em Isaías 53, no versículo 4, o profeta disse: e verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. O profeta profetizou que verdadeiramente ele levaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, em primeiro lugar, o profeta Isaías deixa bem claro que espiritualmente o Senhor Jesus sara, nos sara espiritualmente, sara a nossa alma, o nosso espírito, da mancha do pecado, da ferida que o pecado causa, porque o pecado gera morte. E essa morte que o pecado gera é a segunda morte, a morte da alma, a condenação da alma, a segunda morte. A morte física é a primeira que vamos provar, mas a segunda morte, aqueles que crêem que Jesus é real e que entregam a vida a Ele e se arrependem dos seus pecados, não provarão da segunda morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus venceu o inferno. A gente vai ler daqui a pouquinho aqui no primeiro capítulo de Apocalipse. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inferno, por isso que o diabo, ele trabalha para que as pessoas não acreditem. Eu pergunto mais uma vez, o Senhor Jesus para você é real? Para mim, Ele é. Por aquilo que Ele fez em minha vida, Ele me fez enxergar que eu não enxergava. Para mim, esses crentes eram um povo que só fazia as coisas erradas, só quer ser santo.
E na igreja evangélica é tudo ex isso, ex aquilo, tudo pessoas que fizeram tudo errado e agora só querem ser santos. Mas com o passar do tempo eu entendi por quê. Na igreja evangélica, normalmente as pessoas têm um passado pesado, uma vida toda atrapalhada. É porque a palavra diz, o Senhor Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores, para que eles se arrependam de seus pecados. Então o Senhor Jesus, ele veio para os perdidos. Eu entendi o porquê. E por que eu entendi? Porque o Espírito Santo me ajudou em Cristo Jesus. Então, como não é real, como não é verdade? Se ele me aceitou, como ele aceita pessoas, eu atendo pessoas que viveram e vivem uma vida totalmente atrapalhada, errada, mas o Senhor Jesus recebe essas pessoas e dá a elas uma nova chance. Ele não condena elas, porque ele disse, todos aqueles que o Pai trouxer até a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. O Senhor Jesus dá uma nova chance. Isso não significa que essas pessoas vão continuar fazendo tudo errado. Elas têm uma nova chance. O Senhor vai tirar elas das garras de Satanás, do poder de Satanás para o poder de Deus. E agora elas vão ter a oportunidade de fazer diferente. É como elas estivessem acorrentadas. Agora o Senhor quebra as correntes, vocês estão livres agora, você tem o direito de fazer o bem, você tem a escolha de fazer o bem ou o mal, você tem agora o livre-arbítrio. Porque antes você estava acorrentado, você estava dominado pelo diabo. Então você só ia fazer o que o diabo queria. Mas agora você está livre para fazer o que o diabo quer e o que Deus quer. A pessoa agora tem a chance dela. Jesus não vai obrigar ela a ser dele. O Senhor Jesus não vai obrigar ela a fazer o certo. Ela tem agora o livre-arbítrio. Mas pastor, mas o diabo tem poder. Ele tem. Mas acima dele está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus venceu a morte e o inferno. O Senhor Jesus venceu o diabo. Então quem crer no Senhor Jesus, quem acredita que o Senhor Jesus é real e vive para ele, também vence o diabo, vence o inferno e vence a morte. Olha só como isso é forte. Por isso que o diabo trabalha para dizer que Jesus é uma mentira, que o Senhor Jesus não é real. Para as pessoas não acreditarem e continuarem sendo escravas dele, dominadas por ele. É só você parar e pensar, o diabo existe? Existe. Então, como o diabo existe, assim também existe o Senhor Jesus que veio nos libertar dele. Abra sua mente, abra o seu coração para isso. Então o profeta Isaías deixou bem claro que verdadeiramente ele levou sobre si não só a enfermidade da alma, mas também a enfermidade física. O Senhor Jesus curou e cura pessoas. Porque para testificar o que disse o profeta, Mateus, lá em Mateus, capítulo 8, Mateus deixou bem claro que ao atardecer, no finalzinho do dia, levaram pessoas enfermas, oprimidas. O Senhor Jesus, com sua palavra, curou e libertou a todos para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o milagre aconteceu. Curas, libertações, demônios foram expulsos, porque Jesus Cristo é real e nos nossos dias não é diferente. Você pelo menos já ouviu falar que alguém estava endemoniado, mas em nome de Jesus o demônio saiu. Que a pessoa que estava enferma, que não tinha cura para ela, mas ela foi curada. Você mesmo tem um testemunho na sua vida, na sua casa, não esqueça disso. Não deixe o diabo roubar isso de você. Jesus é real, é verdadeiro. Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor. E algo importantíssimo que eu vou fazer agora. Para ficar bem claro diante do céu, da terra e do inferno, que o Senhor Jesus é real. Eu vou falar algo, mas antes, vamos ler aqui o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 17 diz assim, aqui é João falando. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. João falando. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último.
aqui o Senhor Jesus começa a falar com João. 18. E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus chegou para João e disse: eu estive morto, mas agora eu vivo. O Senhor Jesus, ele foi morto, sim, foi crucificado. Desceu às partes mais baixas da terra, desceu ao inferno. Mas no inferno, ele tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno, aqui no 18. Eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus tem a chave da morte e do inferno. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus venceu a morte e o inferno. Então o Senhor Jesus é o único que pode te livrar da morte espiritual, que é a segunda morte, a condenação de tua alma. A morte física é a morte da carne, vamos provar dela. Mas a segunda morte só vai provar aqueles que não acreditam que Jesus é real. Aqueles que não acreditam, aqueles que não entregam a vida ao Senhor Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele disse também: eu sou a porta. Não existe outra porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Então você acha que o diabo vai deixar assim? O diabo sabe que quando alguém acredita que Jesus é real, e o mais importante, não é só acreditar que o Senhor Jesus é real, é entregar a vida a Ele de fato e de verdade. Se arrepender dos pecados e lutar para ser um novo homem, uma nova mulher, sendo cristocêntrico. Tudo que você for fazer, seja por palavra ou por obra, fazer em nome do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Aí há diferença. Então as portas irão se abrir. O Senhor vai perdoar os seus pecados, o inferno vai cair por terra, demônios serão expulsos. A luz do Senhor vai entrar em sua casa e sua família também será salva. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. A luz do Senhor vai iluminar a sua casa e sua família e pessoas irão se converter das trevas para a luz, da morte para a vida. Pessoas que hoje criticam, zombam, falam da igreja, que escarnecem, aqueles que são contra, os que perseguem a igreja, vão se tornarem a favor. Os que xingam e maltratam, eles vão se tornar a favor. Os que esculhambam e falam mal dos pastores. Eu sei que existe sim milhares e milhares de pastores que envergonham, que causam danos, alguns pela fraqueza, porque são seres humanos, outros porque o diabo implantou dentro da igreja. Mas você não pode generalizar. Em todo lugar existem pessoas do bem e do mal. Dentro da sua casa tem pessoas do bem e do mal, sim ou não? Tem pessoas certas e erradas. Em todo setor existe o bom advogado como existe o mau advogado, o bom médico como o mau médico, o bom juiz como o mau juiz. Em todos os lugares existe os que fazem o bem e os que fazem o mal, mas não podemos generalizar. Existem homens de bem e homens que são do mal, mulheres do bem e mulheres do mal. Então, em todo lugar existe pastores do bem e pastores do mal. E como saber? Ore ao Senhor, Ele vai te guiar e vai te mostrar onde existem verdadeiros homens de Deus que são servos do Senhor Jesus, não são perfeitos, mas servem ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, que é perfeito, justifica e santifica eles para o seu reino e através deles prega a palavra e ganha almas. Então agora o mais importante, para se concretizar tudo o que falei e para que seja real o que falei e para testificar
a existência do Senhor Jesus, que Ele é real, eu vou orar por você. E você que está enfermo, você vai ser curado. Você é oprimido, vai ser liberto. A maldição que porventura existe, ela vai cair por terra. A ansiedade, o medo, a tristeza, a angústia. Olha só, para se concretizar e você saber que o Senhor Jesus é real, eu vou orar por você. E vai haver agora uma manifestação de poder em sua vida, em sua casa. Você vai sentir coisas. Você vai presenciar coisas. Você vai ter sonhos. E a confirmação do que eu estou falando. E você vai ver na prática. Portas que estão fechadas, elas irão se abrir. Coisas impossíveis para você vai se tornar possível. Porque o meu Senhor Jesus é real. E Ele vai fazer um milagre em sua vida. É uma guerra contra o inferno. O diabo diz que ele não é real. Mas a prática vai falar que o Senhor Jesus é real, porque Ele vai operar em sua vida, em sua casa agora. Feche agora os seus olhos, pense no que falei, sinta a presença e o poder do Senhor Jesus. Senhor Jesus, estou aqui, Senhor, não por conta própria, mas estou aqui em Teu nome. Estou aqui, Senhor, como ministro de Tua palavra, como dispenseiro de Tuas bênçãos, testificando o que eu vivi e vivo. Eu acredito na Tua existência, no Teu poder. Já vi muitos milagres, meu Senhor Jesus, inclusive o da minha vida, que esse é o maior de todos, porque é o que eu vivi. E estou agora, Senhor, aqui, preguei para pessoas que eu não sei quem são. Estou orando com elas e para elas. E não sei quem são essas pessoas. Não sei a realidade delas. Mas o Senhor a conhece, o Senhor sabe de suas dúvidas e incertezas. Então, meu Senhor Jesus, crendo e confiando em Teu nome, não temendo, Senhor, a reação do maligno, do inimigo, porque sou Teu servo, estou em Tuas mãos, e operando o Senhor, ninguém impedirá. Então, Senhor Jesus, é para honras e glórias de Teu nome, é para testemunho de Tua ressurreição que o Senhor existe, que o Senhor é real. Eu te peço agora. E te peço, Senhor, é a Tua palavra. Não olha para os pecados de ninguém, Senhor. Mas olha, Senhor Jesus, para a Tua palavra, para aquilo que preguei. E pela Tua graça e misericórdia, olha para a alma desta pessoa. E salva a alma dela agora, Senhor, fazendo um milagre. Fazendo algo se concretizar na vida real. Que essa pessoa que sofre com algum tipo de enfermidade, que quando eu mandar sair, meu Pai, tira do corpo dela agora toda a enfermidade, o caroço, o nódulo policístico, a infecção, a inflamação, a restauração da pele, da carne e dos ossos. Que a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão, que vai embora todo o tormento. Que a porta que está fechada, que impede essa pessoa de prosperar, que ela venha se abrir. Que a família dela seja tomada pelo Teu poder, que haja uma resposta concreta. Envergonha, Senhor, o diabo, que ele perca todas. Glorifica o Teu nome para que o Senhor ganhe todas. Então agora, meu Senhor Jesus, opera na vida deste povo. Que eles comecem a sentir agora o Teu poder. Que eles sintam agora algo descendo do alto da cabeça deles, a planta de seus pés, como um chuveiro. Como um chuveiro que se abre agora do alto da cabeça deles, que eles sintam refrigério, que eles sintam como água lavando eles, seus pecados sendo perdoados, e que agora a dor seja arrancada, a enfermidade seja retirada, que a angústia seja tirada, que o medo, a tristeza, que o que está no leito de dor, aquele que não anda, que ele passe agora a andar. O que não fala, fale. O que não sente a Tua presença, que ele sinta a Tua presença. Ou que não sente o Teu poder, que ele sinta o Teu poder. Que aquele que está com a parte do seu corpo paralisado ou dormente, por um problema de saúde, que agora ele sinta o Teu poder se manifestando, restaurando o corpo desta pessoa, nervos, pele, carne, ossos. Que ele sinta o Teu poder, como assim o Teu poder se manifestou naquele vale de ossos, que o Senhor mandou o Teu servo profetizar.
e nasceram nervos e carne e pele sobre aqueles ossos. E que o Senhor mandou ele profetizar para que o Espírito se apoderasse deles, aqueles corpos tivessem vida. Então agora, Senhor, que o teu poder se manifeste, este povo tenha vida, que os mortos espiritualmente tenham vida, que estão acamados, oprimidos, os que estão em um leito de dor, os que estão agora em uma UTI, que o milagre aconteça. Que seja o cérebro deles restaurado, os pulmões, o pâncreas, seja agora todo o órgão restaurado, transformado, e o caroço maligno do colo do útero, da próstata, de qualquer órgão desta pessoa, toda maldição, que o câncer seja arrancado, o HIV, que a doença crônica, que a maldição, que aquilo que é impossível para o homem, o Senhor torne possível, que esse povo saiba que o Senhor é real, que teu poder se manifeste e sai dessas vidas, sai desses corpos agora, maldições e enfermidades, para a glória do Senhor Jesus, para testemunho de sua existência, que o Senhor é real. Sai agora todo mal, em nome de Jesus. Respire agora profundo. Sinta o poder do Senhor Jesus. Sinta no seu corpo que o Senhor Jesus é real, em sua vida, em sua mente e em seu coração, na presença e no poder dele, que está aí agora no seu quarto, na sua casa, no seu carro, em qualquer lugar. Essa presença é real, é o poder dele. Ele é real. E a partir de hoje, você verá o poder dele na prática em sua vida e você vai saber que o diabo estava enganando você e que Jesus é real e que ele ama você, que ele morreu por você. Respire profundo e diga: graças ao Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Curte, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário e compartilha agora com o máximo possível de pessoas. Vamos salvar almas, para que as pessoas vejam e sintam na prática que o Senhor Jesus, ele é real. E o diabo também é real, mas ele é mentiroso e o Senhor Jesus é verdadeiro. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Amém e amém.